que você se sinta à vontade neste lugar. Você que já é membro dessa casa, que você continue se sentindo à vontade, que você saiba que nós fazemos parte de uma grande família de Cristo. Amém, queridos? Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração nesses dias, onde eu tenho estudado sobre o livro de Efésios, e o Senhor tem despertado o meu coração acerca dessa palavra, e eu creio que o Senhor vai falar contigo, amém? Você tem expectativa no seu coração? Amém, então aquece seu coração aí. Você tem expectativa? Amém, nós recebemos a medida em que nós nos deixamos receber, nós recebemos a medida em que nós nos dispomos. E eu quero te encorajar a ter expectativa. Quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, a nossa expectativa precisa ser elevada. Amém, queridos? Por isso, eu quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, esse é o nosso texto base de hoje. O tema da palavra é cheios de quê? E eu creio que o Senhor vai falar conosco. Por isso, abra lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18. A palavra diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Amém? Eu vou repetir para você memorizar. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Eu quero a ajuda de vocês agora, mas deixem-se, repete comigo, deixem-se encher. Amém. O Senhor quer falar conosco através desse versículo. Eu convido você a curvar a sua cabeça um instante. Vamos orar? Deus, nós te adoramos, Senhor, nós te amamos. Pai, e nesse momento nós queremos dispor o nosso coração, nós queremos dizer, Senhor, que nós estamos prontos. Que a nossa mente, o nosso coração está pronto, Senhor, para receber a Tua palavra que é viva, que é eficaz. Pai, que nos traz a transformação que precisamos, a revelação do alto. Por isso, Espírito Santo, tens a liberdade de falar conosco, Senhor. Pai, que essa palavra seja aplicada, Senhor, nos nossos corações e que produza frutos, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos, enquanto eu meditava nesse texto, nesse versículo que diz, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. O Senhor falou fortemente comigo sobre o tipo de influência que nós recebemos. Nós estamos sendo cheios de alguma coisa, amém? A gente vive a nossa vida, a gente recebe influência, e aquilo que nos enche, influencia a nossa vida. E aqui o paralelo que é feito é com a embriaguez, sabe? E eu aqui meditando, eu quero falar com você um pouquinho sobre as influências de uma pessoa que está debaixo da influência do álcool, uma pessoa que está embriagada. Uma pessoa que está debaixo da influência do álcool, que se encontra então embriagada, ela tem a sua personalidade modificada. Não sei se você já viu, já presenciou alguém embriagado. Essa pessoa, ela começa a falar coisas que na sua consciência ela não falaria. Essa pessoa começa a interagir de uma forma diferente, quem sabe fica agressiva, ela tem a sua personalidade alterada, ela fica desinibida. Essa pessoa que está debaixo de uma influência do álcool, elas não se preocupam com o que os outros pensam. Ela fica desorientada. Uma pessoa que está debaixo da influência do álcool, ela perde o controle de si. Porém, uma pessoa que está cheia do Espírito, ela está sendo influenciada pelo poder de Deus. Você tem que dizer um amém depois dessa, queridos. Uma pessoa cheia do Espírito, ela está influenciada pelo poder de Deus. Essa influência está sobre ele, então agora, a sua personalidade também é modificada, sabia disso? Porque agora, através do Espírito Santo, essa pessoa consegue desenvolver os frutos do Espírito. E eu não sei se você conhece alguém que conheceu a Cristo, que começou a sua caminhada, e essa pessoa mudou, ela consegue agora ser mais paciente, ela consegue ser mais calma, mais amorosa, mais perdoadora. Você conhece alguém assim? Amém, nós, né, gente? É
É com a gente mesmo. A nossa personalidade é alterada quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Porque, diferente de uma pessoa que está debaixo da influência do álcool, que ela perde o controle de si, nós, quando estamos debaixo da influência do Espírito Santo, nós conquistamos o controle. Nós temos agora domínio próprio. Uma pessoa que está debaixo da influência do poder de Deus, ela consegue agora saber para onde ela está indo, ela começa a ser orientada, porque ela tem o Espírito Santo. Ela também fica desinibida. Uma pessoa que está debaixo da influência do Espírito, ela também fica desinibida. Agora ela fala de Jesus, aonde ela está. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, dessa influência, chega no lugar, chega no trabalho, chega na sua casa. E ela fala do amor de Jesus que a alcançou. Uma pessoa cheia do Espírito é livre para tomar as suas decisões. Analisa e toma as suas decisões pautadas nas suas convicções. Amém, queridos? Essa é a diferença dessas influências. Eu quero fazer uma pergunta para mim e para você nessa noite. Nós estamos cheios de quê? Qual é o tipo de influência que tem nos envolvido? Sabe, o álcool, farmacologicamente falando, ele não é um estimulante. Ele é um depressor, sabia disso? O álcool é um depressor, ele deprime o nosso cérebro. O álcool, ele danifica, ele atrapalha, ele traz um dano para o sistema nervoso central, para o nosso sistema cerebral. É através da influência, dessa influência, nós perdemos os reflexos, a pessoa perde o reflexo, sabe, ela perde o julgamento, ela perde o seu equilíbrio, ela perde o poder de avaliar a situação. A embriaguez impede a pessoa de agir de maneira sensata. Eu não sei vocês, essa semana nós estávamos no centro e nós vimos uma pessoa embriagada. Essa pessoa ia e abordava as pessoas na rua e falava com as pessoas, sabe, porque ela estava debaixo de uma influência. E eu quero te dizer nessa noite que o que o Espírito Santo faz é totalmente o oposto. Ele não pode ser colocado no manual de farmacologia, de farmácia. Mas o Espírito Santo, ele é estimulante e antidepressivo. Ele estimula a mente, o coração e a vontade. É por isso que eu e você precisamos entender debaixo de que influência nós vamos estar. A embriaguez, ela faz com que a pessoa tenha a dissolução, a desagregação. Pessoas que estão embriagadas, elas se entregam a ações desenfreadas e descontroladas. Pessoas embriagadas debaixo da influência do álcool, ela perde o pudor e a vergonha. Ela envergonha a sua família. Ela busca a fuga dos seus problemas e o que encontra é um substituto barato, falso, maldito e artificial. A embriaguez leva à ruína. A pessoa que vive debaixo dessa influência desperdiça a sua vida. A Bíblia fala que a sensualidade e o vinho tira o entendimento do homem. Uau! Mas, queridos, o que eu quero te dizer nessa noite é que com o Espírito Santo é diferente. O Espírito Santo, diferente do álcool que nos emburrece, o Espírito Santo nos eleva e nos enobrece. Uau, eu quero estar debaixo dessa influência. E você, querido, é debaixo dessa influência que o Senhor está nos chamando para viver. E aí eu quero compartilhar contigo alguns benefícios do enchimento do Espírito. Quando nós nos enchemos do Espírito, existem alguns benefícios. Eu quero falar o primeiro benefício com você nessa noite. O primeiro benefício é a comunhão. Dando sequência lá no texto de Efésios, capítulo 5, daí agora versículo 19, a parte A do versículo diz assim: falando entre vós com salmos. O cristão cheio do Espírito, o seu falar é diferente. O seu falar edifica. Quando nós estamos debaixo do poder do Espírito, nós estamos cheios do Espírito Santo, o nosso falar ele é espiritual. A gente abandona a reclamação, a murmuração, o ressentimento, a inveja, e agora nós vivemos na comunhão um com os outros. E o nosso falar é um falar agradável,
com salmos, ou seja, a palavra de Deus flui de nós. Quando nós somos cheios do Espírito, o nosso falar vai ser derramado aquilo que está dentro. Nós derramamos aquilo que está dentro de nós. E quando nós estamos cheios do Espírito, nós derramamos da palavra. Amém? Então esse é um dos benefícios. E eu ouvi uma frase, achei muito interessante, que dizia assim: a falta de comunhão na igreja é carnalidade e infantilidade espiritual. Uau, a igreja somos nós. Se nós não estamos vivendo debaixo da comunhão, se nós não estamos tendo comunhão um com os outros, nós podemos refletir se nós não estamos vivendo na carnalidade ou na infantilidade espiritual, em decorrência, quem sabe, de algum acontecimento. Vocês estão comigo? Estão entendendo, queridos? Amém. Então o Senhor nos chama para sermos cheios do Espírito, viver em comunhão um com os outros, falando com salmos, falando as palavras de Deus, né, falando as verdades do Senhor. O segundo ponto, o segundo benefício que uma pessoa do enchimento do Espírito é a adoração. A parte B do versículo lá de Efésios, capítulo 5, o versículo 19, a parte B diz assim: entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Uau! Veja bem que na parte A do versículo falava da comunhão entre nós. E agora, na parte B, já está falando do nosso relacionamento para com Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito, então, a nossa vida passa a ser uma vida de adoração. Adorando a Deus em espírito e em verdade. Nós cantamos louvores a Deus, porque nós estamos cheios dEle, sabe? Ele usa toda a sua mente, o coração, a sua vontade para adorar a Deus. Nós entregamos a Ele um culto vivo, um culto de júbilo. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós aplaudimos, é por isso que nós levantamos nossas mãos, nós abrimos os nossos lábios e glorificamos e adoramos a Ele, porque nós entendemos que nós fomos criados para o louvor e a glória de Deus. E a adoração é um estilo de vida daquele que entendeu para que foi chamado. Nós entendemos que nós somos criados com um propósito maior, e agora a gente se move debaixo desse propósito. E sabe que muitas vezes a gente escuta as pessoas falando: ah, nem dá nada. As pessoas cantando, gente, músicas com letras totalmente fora. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. O sistema aí fora pode dizer que não dá nada. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que nós fomos criados com um propósito maior. Nós fomos criados para louvor e a glória do Senhor. Então, a nossa vida, ela tem por estilo a adoração. E aí a gente vê, às vezes, pessoas deprimidas, pessoas ansiosas, pessoas amarguradas, e a gente vai ver o que essa pessoa tem declarado. E aí a gente pega, às vezes, essas músicas em inglês tão conhecidas e a gente traduz. Esse tempo estava falando com adolescentes. É muito comum a gente se deparar com adolescentes com a prática da automutilação. Não sei se você conhece. Quem aqui conhece algum adolescente que já se automutilou? E aí a gente para, às vezes, para conversar com esses adolescentes. E a gente começa a indagar o que eles têm ouvido, o que eles estão cantando. E aí, quando a gente pega as letras e traduz, a gente vê músicas com um teor totalmente, sabe, levando a pessoa a uma idealização suicida. O que é que você tem cantado? Querido, nada a ver, a gente não pode ficar falando nada a ver, porque nós temos um manual, um prático, que nos orienta. Do que nós estamos cheios? Cheios de quê? Será que é cheios do Espírito? Porque se nós estamos cheios do Espírito, a nossa vida está em adorar, em agradá-lo. Nós vivemos com um propósito maior. E muitas vezes a gente vê um sistema tentando entrar e dizendo, nada a ver. Ei, o poder da vida e da morte está na língua. Isso é bíblico. A Bíblia também fala que os olhos são a luz do corpo. Se os nossos olhos estiverem em trevas, quão grande trevas há? Ei, veja bem, a Bíblia nos orienta. A Bíblia o tempo todo fala acerca do que fazemos, do que ouvimos, do que falamos. E nós precisamos viver na dimensão que o Senhor nos chama. E essa dimensão implica em viver uma vida voltada a Ele. Cantando a Ele, adorando a Ele. Eu quero te desafiar a entrar nesse nível. O Senhor nos chama nessa noite a entrar nesse nível, sabe, para viver esse enchimento do Espírito. A nossa adoração,
Adorar a Deus em espírito e em verdade. Entender para que nós fomos chamados. Ei, nós temos pouco tempo aqui nessa terra. Que o tempo que a gente vive aqui glorifique o nome daquele que nos amou. Nós cantamos agora há pouco o sacrifício de Jesus. Nós vimos uma palavra. O que o sacrifício de Jesus representa para nós? Tudo. A nossa vida é dele. E agora, nós temos que buscar ser cada vez mais cheios do Espírito Santo, desse poder. O terceiro ponto que eu quero compartilhar contigo é a gratidão. A Bíblia continua dizendo assim, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 21. A gratidão. Terceiro ponto, a gratidão. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, 20. Uma pessoa que está debaixo da influência do poder do Espírito Santo, ela dá graças a Deus. É uma pessoa grata. A gente pode analisar o quanto nós estamos cheios de Deus, à medida o quanto nós somos gratos por aquilo que temos. Dar graças em tudo. Gente, é aquela coisa assim, ó. Eu me atrasei, aconteceu alguma coisa, algum imprevisto. Em vez de murmurar, nós olhamos para o Senhor e dizemos assim: Senhor, Tu estás no controle de todas as coisas. E eu sei que até mesmo esse imprevisto, o Senhor pode estar usando para me trazer o livramento que eu preciso. O homem tem o seu ponto de vista, mas Deus tem à vista todos os pontos. Ele enxerga além, amém? Então nós passamos a ter uma vida grata a Deus. Nós paramos de murmurar, paramos de reclamar. Nós sabemos que tudo está debaixo do controle do Eterno. Ele é soberano e Ele governa sobre todas as coisas. E se eu e você somos filhos dEle, se eu e você estamos nele, nós precisamos saber e crer que Ele está no controle da nossa vida. O quarto ponto dos benefícios desse enchimento do Espírito é a submissão. Efésios capítulo 5, versículo 21 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Um cristão cheio do Espírito, cheio dessa influência, não pode ser altivo, arrogante e soberbo. Se nós estamos debaixo desse mover, dessa influência, não tem como nós estarmos sendo altivos, arrogantes, soberbos. Nós temos o caráter de Cristo, nós somos mansos e humildes de coração. E aí um grande problema que eu quero compartilhar contigo é que o sistema tem deturpado o sentido e o valor da palavra submissão. Entrou aí todo o movimento, feminista e trouxe um conceito muito equivocado de algumas coisas. E quando a gente escuta a palavra submissão, parece que soa humilhação. E esse é o maior engano do diabo nesses dias, tentando trazer de uma palavra que é bênção para as nossas vidas uma revelação errada. É o que o sistema tem feito. Submissão significa debaixo de uma missão. Quando eu digo que eu sou submissa, eu digo que eu estou debaixo de uma missão. E você que é casada, a mulher deve se sujeitar ao seu esposo, se submeter a ele, sabe? Mas esse se submeter é entender que vocês estão juntos numa missão. Sabe, não é atrás, a mulher foi feita da costela, é ao lado. Eu estou do lado do meu esposo, entendendo que Deus deu uma missão e nós estamos juntos, eu me sujeito a essa missão e nós avançamos. Isso é submissão. Submissão não tem a ver com inferioridade. Submissão tem a ver com papéis diferentes, com valores iguais. Amém? Isso é submissão, gente. A Bíblia revela para nós o tempo todo a importância de nós nos sujeitarmos. Então, quando você ouvir a palavra submissão, e principalmente você que é mulher, não ache que é ser humilhada. Isso é uma mentira. Submissão é bênção para as nossas vidas. Inclusive, nós devemos nos sujeitar ao governo e ao senhorio de Cristo. Isso é bênção para nós. É entendermos que nós estamos protegidos e guardados nele. Entender de onde vem a autoridade, para nós vivermos esse nível de submissão, queridos, da onde vem a autoridade. Nós precisamos entender isso, porque a gente, às vezes, consegue também identificar o nível que a pessoa está do Espírito, quando ela não se sujeita. Uma pessoa cheia do Espírito, dessa influência, ela se sujeita ao líder, se sujeita ao discipulador, se sujeita, sabe, ao seu chefe, se sujeita às autoridades instituídas. Se sujeita a Deus, principalmente. Deus não nos chamou para ser rebeldes sem causa.
Deus nos chamou para nos sujeitarmos ao seu governo, ao seu senhorio, e isso é bênção para nós, é entender a autoridade. Não é inferioridade, é saber que eu sou mulher, eu sou esposa, eu tenho um papel diferente do meu esposo. Isso não me faz menor que ele, mas existem papéis diferentes, e eu escolho me submeter debaixo da missão que Deus deu a ele, e ser uma auxiliadora idônea. Amém? Submissão, gente, é bênção. Estar debaixo de uma missão. Quando você ouvir essa palavra, né, que você entenda essa verdade. Encher-se do Espírito não é uma proposta alternativa, não é uma opção. Se a gente não está cheio do Espírito, nós estamos em pecado, sabia disso? Porque nós vamos estar cheios de outra coisa. Não há exceções, é para todos nós. Diga assim, é para mim. Ser cheio do Espírito é para mim. Olha o que a palavra fala, enchei-vos do Espírito. Deixem-se encher do Espírito. Quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Porém, o desejo do coração de Deus é que a gente vá fluindo, vá imergindo ainda mais. E vá recebendo ainda mais, e mergulhando ainda mais, e experimentando ainda mais esse poder. Amém, queridos? Existiu um avivamento no país de Gales. E eles faziam uma oração muito simples. Isso me chamou a atenção, porque Deus age dessa forma nas coisas simples, porém profundas, né? Olha a oração. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Quem sabe você está aqui e está pensando assim, mas eu sou tão pequena. Mas olha, eu cheguei agora na igreja. Viu, deixa eu te dizer uma coisa. Se você permitir que o Espírito Santo haja na sua vida, se você se submeter ao senhorio de Cristo, o Senhor vai derramar dessa unção e desse poder sobre as nossas vidas. É isso que Ele vai fazer nessa noite. Você está gerando expectativa no seu coração? Eu estou, aleluia, eu quero viver isso. Todo cristão pode receber um derramamento abundante do Espírito Santo, em uma porção muito além do que recebida na conversão. Quando a gente olha para a vida de Moody, um evangelista, sabe, quando ele recebeu desse derramamento, anteriormente ele já anunciava a palavra, ele tinha os seus sermões, mas a partir do momento que ele recebeu ainda mais desse derramamento, o seu sermão era o mesmo, mas existia algo diferente. Quando ele ministrava a palavra, o coração das pessoas se derretiam e vidas eram salvas para Jesus. Veja bem que uma pessoa cheia do Espírito Santo, sabe, cheia do poder dessa influência, Deus faz uma grande obra e todos aqueles que estão perto são alcançados. Eu quero dizer para você que a partir da tua posição em Deus, do teu abrir de coração, de você permitir com que o Espírito Santo te encha, a sua casa será transformada. O seu trabalho será transformado. Amém, pastor? Glória a Deus. A sua igreja será transformada, uau, uma igreja que se move cheia do poder e da autoridade do Espírito, queridos. O seu bairro será transformado, os vizinhos vão lá bater na sua porta e vão dizer assim, ei, você pode passar os primeiros passos para mim? Olha, tem algo diferente aqui na sua casa, isso é o poder do derramamento do Espírito. A palavra de Deus diz lá em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, diz assim, e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. A plenitude do Espírito Santo não é um privilégio elitista. Ele é para todos, não é só para um ou para outro. Esse derramamento é para todos nós. Derramarei do meu Espírito sobre todos, o Senhor fala. É o quanto nós estamos abertos para receber. Quando eu leio esse texto de Joel, gente, Deus fala muito comigo em sonho. Uau, desde assim do começo da nossa conversão, a gente experimentou muito disso. Eu não sei se você já teve experiências de Deus falar com você em sonhos. Se você não teve, né, e gostaria, peça aí para o Senhor, Ele dá experiências para nós. O Senhor falou sempre muito comigo em sonhos. E a gente viveu muitas experiências a partir disso. Aí quando eu olho para o texto, a Bíblia diz assim, né? E, gente, acho que eu nasci velha. Eu nasci velha. Ó. Os velhos terão sonhos. Eu falo, Jesus, eu acho que eu nasci velha porque eu tinha muito sonho. O Senhor sempre deu muito sonho. Sabe? Mas não somente esses sonhos de quando a gente está dormindo e tem um sonho, eu quero compartilhar contigo os sonhos que nós temos de expectativa e de planejamento também.
Tem muitas pessoas que os sonhos morreram, sabia? Sabia que uma pessoa não começa a morrer quando ela descobre uma doença no estado avançado? Essa pessoa ela começa a morrer quando ela se entrega para a doença, quando ela para de sonhar. E tem muitas pessoas que pararam de sonhar. Quanto você tem sonhado? Quanto você tem tido expectativa daquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família? Deus quer nos elevar a um nível diferente de intimidade. Ei, eu creio numa igreja que vai avançar. Nós estivemos aí, né, no Profetiza Cascavel, e a gente viu aquele monte de carro, e saiu na CGN. Uau, nós estávamos lá no São Cristóvão e ainda tinha carro saindo da prefeitura. Esse é um povo que está vivendo um avivamento. Aleluia, vamos aplaudir mesmo, glória a Deus. Louvado seja o nome dele, um povo que sai da zona de conforto e que se movimenta. O quanto você tem sonhado com os planos de Deus, com o que Deus tem para você, com o ministério, com a sua família, com a sua vida pessoal. Estava hoje de manhã aqui no culto, e o Espírito Santo me trouxe algo. Estava vendo louvor aqui tocando. E Deus me recordou do nosso primeiro endereço da igreja. Alugada, né? Porque o primeiro foi na casa, depois nós alugamos um local. Gente, nós sonhávamos com aquele lugar. Quando a gente foi alugar o local, a gente visitou muitos lugares bonitos. E aí, de repente, aquela mulher da imobiliária levou a gente num barracão, velho e abandonado, sem nada. E aí nós entramos lá, nossos olhos brilharam e o Espírito Santo falou, é aqui. Aquela mulher não entendeu nada, gente, porque era um lugar bem abandonado. Eu quero dizer uma coisa, quando você está debaixo da direção do Espírito, as coisas fluem e há paz. Guarde isso no seu coração. Que a paz de Cristo seja o árbitro do seu coração. As decisões que você tem para tomar, você precisa ter paz. A paz de Cristo é que nos conduz. Aí nós entramos naquele lugar, 800 metros de barracão, para 30 pessoas. Uau! Começamos a reformar, construir o palco, o pastor subiu no palco, alguns já ouviram essa história. E ele olhou para frente e ele falou assim, mas o que é que nós vamos fazer quando não couber mais os irmãos aqui na igreja? Umas irmãs que estavam próximas falaram, meu Deus, acho que o pastor está... Nós estamos em 30 aqui. Pois é, sabe o que acontece? Ele tinha um sonho. Um sonho que Deus tinha dado, tinha uma visão, tinha um propósito maior. Aconteceu que aquele local ficou pequeno e nós precisamos de um lugar maior. E aí nós começamos a orar. E nós imaginávamos como deveria ser o local. Queridos, de repente, quem estava na palavra? De repente, algo aconteceu e foi muito de repente. Esse lugar abençoado aqui, houve a possibilidade de negociarmos. Queridos, aqui, nós estamos aqui, é a graça de Deus. Não há mérito humano aqui. É a graça e o favor divino. Esses dias uma pessoa falou assim para mim, pastora, mas é que a igreja de vocês... Receba, meu irmão, receba no teu espírito aí. A pessoa falou assim para mim, pastora, a igreja de vocês é tudo de gente rica. Eu falei, amém, eu recebo. Eu recebo essa palavra, estava profetizando. Recebe aí. Sabe por quê, queridos? É loucura para o mundo. As pessoas não entendem. As pessoas não entendem. É Deus quem faz. Deus colocou a gente aqui. Os irmãos que participaram de como tudo aconteceu, Deus nos colocou, nos plantou neste novo endereço. Nós vamos parar de sonhar? Não. Deus só vai entregar se você sonhar. Se você parar de sonhar, Deus não vai entregar, porque daí você não vai fazer nada. Gente, Deus não vai dar para aquele que não sonha. Daí Deus vai dar, você não vai saber o que fazer, você nem vai entender que é um insight do céu para você. Você precisa sonhar. E nós entrávamos aqui, andávamos nesse pátio, era tudo que a gente queria, né? Um pátio. E nós começamos a sonhar, e nós sempre pensamos igreja como muito mais do que um culto de domingo, mas como um lugar de convivência, que as pessoas pudessem ter a liberdade de estar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí nós começamos a falar com o Senhor, Deus, o nosso desejo do coração era, sabe, se a gente pudesse arrumar esse pátio, um gramado, jovens, adolescentes, adultos fazendo discipulados aqui. Gente, amém? Que sonho. Você já imaginou, sabe, um ambiente para você fazer o seu lanche da tarde, o seu discipulado aqui na igreja? Você já imaginou um restaurante ali atrás?
Sabe, nós olhávamos aquela cozinha, Senhor, aqui poderia ser um restaurante. Senhor, aqui. E Deus tem... Nós já tínhamos isso, mas assim, ainda não era o momento. E aí nós começamos a orar, queridos. Eu quero te dizer, eu quero testemunhar isso, porque eu amo testemunho. Começamos a orar e de uma forma, Deus aqueceu o nosso coração nessas últimas 2 semanas. 2? Né? Gente, 2 semanas. De repente, Deus aqueceu isso fortemente no nosso coração. E você sabe o que aconteceu? Deus usa pessoas, queridos. Uma irmã chamou a gente e disse assim, olha, pastor, meu esposo e eu, nós temos uma estrutura e nós vamos fazer algo para a igreja totalmente diferenciado. E eu quero dizer para vocês, igreja, que já estamos descarregando os materiais, não sei quem estacionou para cá que viu. Nós vamos ter uma cobertura até aqui quase no final e vai sair o restaurante da Ave Cascavel. Aleluia! De repente, Deus moveu alguém que a gente nem pensava. De repente, por quê? Direção do Espírito. Ei, aonde o Espírito está, ali há liberdade de agir, de se sujeitar, por isso se submeta. Quando Deus fecha uma porta, se submeta. Quando Deus abre, se submeta. Ele sabe o que é o melhor para nós. E aí nós ficamos tão impactados por tudo que Deus está fazendo. E nós podemos nos mover debaixo disso. É para todos nós. Por que eu estou te contando esse testemunho? Porque é o que a gente está vivendo como igreja. Você faz parte dessa família. Que você possa estar orando e celebrando por isso. Vai parar por aí, gente? Não, nós vamos continuar sonhando sonhos de Deus, que vem do coração de Deus, que vem com uma motivação correta. Para isso, nós precisamos ter o nosso coração aplainado. Quando a Bíblia fala, deixai-vos encher, a palavra deixar está no verbo passivo. É uma permissão de a gente deixar com que o Espírito nos encha. Para isso a gente precisa desconstruir as estruturas que muitas vezes a gente constrói. De barreiras. Nós precisamos deixar que o Espírito que nos selou e nos santificou, nos envolva e nos possua. De tal forma que nós sejamos como vasos, imergidos em sua corrente pura. Entregando o coração a Ele sem reserva, nós possamos mergulhar ainda mais nessa água. E a Bíblia fala que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Sabe o que isso está querendo dizer? Que nós, quando nos posicionamos em Deus, estamos debaixo da sua poderosa influência, do seu poder. Nós vamos viver o sobrenatural. E eu quero te dizer que esse é o ano da invasão sobrenatural. Na sua casa, na sua família, no seu ministério, no seu trabalho. É o ano da invasão, queridos. Ser cheio do Espírito é não entristecer o Espírito. E nem apagá-lo. Mas se submeter à sua autoridade. A sua influência e o seu poder. A plenitude do Espírito não é uma experiência de uma vez para sempre que nunca podemos perder, mas sim um privilégio que deve ser continuamente renovada pela submissão à vontade de Deus. É algo contínuo. É algo contínuo. É mais profundo. É melhor e melhor e melhor. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é o eterno. Ele é o Altíssimo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quem aqui deseja ser cheio do Espírito? Se coloca de pé nesse momento, então. Você tem falado muito comigo. Você tem dado experiências. E, querida, eu creio que muitas pessoas aqui estão vivendo. Nós escutamos os testemunhos. Eu quero dizer para você, quem sabe você chegou aqui e você foi confrontado com essa palavra. Quem sabe você disse assim, mas meu problema não é o álcool. Mas quem sabe são outras influências que você tem recebido. Quem sabe que tem tomado o teu coração tem sido si próprio, os teus próprios desejos. Veja bem, quando nós sonhamos os sonhos de Deus, nós vamos viver numa dimensão diferente, que verdadeiramente nos trará paz e satisfação. Agora, quando nós vivemos apenas os nossos próprios sonhos, possivelmente nós vamos estagnar. Por isso eu quero te convidar a dizer ao Espírito Santo assim: Senhor, eu quero viver os teus planos.
Se você precisa se arrepender de algo, quem sabe você chegou aqui e é a primeira vez que você está ouvindo essa palavra, eu quero te dizer que o Espírito Santo habita dentro de nós. Amém. Se tem alguém aqui que deseja confessar Jesus como seu Salvador, se você nunca confessou Jesus publicamente, levanta sua mão. Tem alguém aqui que não confessou Jesus publicamente ainda? Levanta a mão, tem alguém lá atrás? O pessoal pode acompanhar? Nossos obreiros, se puderem, os nossos líderes IPG. Querido, se você nunca fez uma oração pública, não se preocupe, você não vai ser envergonhado, amém? Não se preocupe, você não vai ser constrangido, ao contrário, você vai ser levado para um lugar diferente. Se tem alguém aqui que nunca declarou Jesus como seu Salvador publicamente, levanta sua mão que o irmão vai aí do seu lado e vai orar com você. Tem alguém aqui? Amém? Mais alguém? Sabe o que acontece quando nós confessamos a Jesus? O Espírito Santo passa a habitar em nós e o nosso nome é escrito no livro da vida, por isso é uma festa no céu. E aí agora que nós temos o Espírito Santo, nós podemos imergir num lugar mais profundo. E é isso que o Senhor deseja fazer essa noite. Você se coloque agora na presença.